Fala galera, beleza? Se a matemática tá difícil, vem com o Titi. Bom, essa daí é a segunda lista, tá? De revisão para IPCAR. Então vamos com tudo. Olha só, daquele jeitinho, né? Titi lê e aí coloca lá os dados e a gente faz juntos. Bom, viu um texto grande, já desconfia, né? Então vamos lá. Uma agência de turismo fez um levantamento para apurar a faixa etária de um grupo de N pessoas que se interessaram por uma determinada viagem. No registro das idades dessas pessoas, em anos, foram utilizados exatamente N números inteiros. No registro das... Não, já foi. Positivos, e entre esses números foi observado que 10 eram múltiplos de 8, 12 eram múltiplos de 4 e 8 eram números primos. É correto afirmar que o número de divisores positivos de n é igual a... Chupa essa manga. Bom, sempre que trabalhar com a parte de múltiplos, né, quantidade de números, não tenta inventar quais são os números não, que você pode cair do cavalo, tá? Pega de uma forma geral. Qual é a forma geral? Bom, eu tenho 10 múltiplos de 8. Você faz aqui o conjunto que eu tenho os múltiplos de 8. Correto? Aí eu faço aqui, ó, o conjunto que eu tenho os múltiplos de 4, que são 12, né? E 8 eram números primos. Então vamos lá, olha só. Primeiro de tudo, todos os múltiplos de 4 são múltiplos de 8? São. Quais são os múltiplos de 4? Quer dizer, não são, né? Por exemplo, 4 é múltiplo de 4, mas não são múltiplo de 8. Mas todo múltiplo de 8 é múltiplo de 4. Não é? Quais são os múltiplos de 8? 0. Vou colocar aqui. Múltiplos de 8. 0, 8, 16. Só você somar de 8 em 8. 24, 32, e por aí vai, né? Observe que o 0 está aqui dentro, o 8 também está, o 16 também está, o 24 também está, o 32 também está. Então, o que acontece? Até porque, ó, vou fazer uma revisão aqui. Os múltiplos de 4, interseção com os múltiplos de 8, na verdade, são os múltiplos comuns, né? Múltiplos comuns entre 4 e 8. E quem gera os múltiplos comuns? São os múltiplos do MMC. Entre 4 e 8. O MMC entre 4 e 8 é 8. Então, a interseção dos múltiplos de 4 com os múltiplos de 8 é o próprio múltiplo de 8. Então, é como se aqui fosse 0. Não tenho nenhum elemento. Aí quer dizer, todos estão aqui. Então, o que a gente vai fazer? Se é melhor trabalhar com conjuntos, vamos fazer o raciocínio direito. Os múltiplos de 4, os múltiplos de 8
múltiplos de 8. E aqui o total. Sendo que ele falou que eu tenho 8 números primos. O número primo, né? Quais são os números primos? Números primos são números que existem exatamente dois divisores, o 1 e ele próprio. Como os divisores de 1 é apenas 1, que é ele próprio também, então ele não se enquadra com números primos, tá? Tem que ter exatamente dois divisores. Então, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, por aí vai, né? Ah, o 15 é primo? Não, o 15 não é primo porque eu tenho 3 como divisor. Então, quer dizer, já todo número é divisível por 1 e por ele próprio. O primo tem que ser somente 1 e ele próprio. Quer dizer, tem que ter exatamente dois divisores, né? O 15 eu já tenho... Se você encontrar um número que divida ele, né? Um número que divida ele, sem que não seja 1 e ele próprio, então ele já não é primo. Tá? 27, 3 é divisível. 33 é divisível por 3. Né? Por exemplo, o único número primo par é o 2, porque qualquer outro número primo, qualquer outro número par, já tem o 2 como divisor. Então, por isso que os múltiplos de 4 não são primos, né? Porque todos são pares e são diferentes de 2. E todos os múltiplos de 8 também não são primos, né? Todos os múltiplos de qualquer número par não é primo, tá? Então, quer dizer, eles são... Se eu pegar esses números primos com múltiplos de 4 e múltiplo de 8, o MDC dá 1, quer dizer, são primos entre si. Então, isso aqui são os números primos, que ele falou que são 8. Bom, como ele falou que eu tenho 12 múltiplos de 4, e eu tenho múltiplos de 8, 10, eu posso colocar aqui dentro que não tem interseção, 10. Então, quer dizer, eu tenho aqui fora 2, né? Então, 10 mais 2 mais 8, N igual 10 mais 2 mais 8, 20. 20 novo. O número de pessoas na lista é 20. É correto afirmar que o número de divisores positivos de N é igual a... Chupa essa manga. Bom, então eu tenho 20, fatorando por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. É lógico que eu já poderia ter colocado direto, que é 4 vezes 5, 2 ao quadrado, vezes 5, elevado a 1. Para você achar o número de divisores, basta pegar o expoente e somar 1 e multiplicar. 2 mais 1 vezes 1 mais 1. Então vai ficar 3 vezes 2, 6 divisores. Letra B de bola, B de bobo. Quer dizer, questão rápida que você faz rápido, menos de 1 minuto, entendeu? Ganhar tempo para outra questão.
Vamos lá. Observe que aqui eu usei em um exercício só vários conceitos matemáticos. Por isso que você aprende separadamente e depois você vai juntando ao longo dos exercícios. Isso é muito importante. Exercício 2. Considere A igual a 11 elevado a 50, B igual a 4 elevado a 100, C igual a 2 elevado a 150. E assinale a alternativa correta. Aí coloca C é menor que A, que é menor que B, C é menor que B, que é menor que A. Então, quer dizer, eu quero comparar, né, para saber qual é em ordem crescente. Bom, quando você se depara com isso daí, primeiro, para você poder comparar, você precisa ter ou base igual, ou expoente igual, ou um expoente próximo que você consiga organizar a sua ideia. Como as bases são diferentes, o 4 e o 2 até dava para colocar para a mesma base, porém o 11 é primo, não dá. Então quer dizer, eu não consigo colocar o 11 em função de 2, né? Então o que você vai olhar? Você vai olhar para o expoente, ó. 50, 100, 150, todos múltiplos de 50, os expoentes. Então esse daqui é quem? É 4 elevado a 50 vezes 2. E se eu estou multiplicando expoente, é porque eu posso fazer potência de potência. Agora ficou na moral, ficou gostosinho. Então o B é 8 elevado a 50. Ó, consegui colocar para o mesmo expoente. Agora o C. O C é 150, é 50 vezes 3. Então o C vai ser quem? 2. Ô pai, queria ver se vocês estão prestando atenção. 4 ao quadrado, 8. Cuidado, esse é um erro, tá? Esse daqui é um erro muito comum entre os alunos que, assim, não tão calejado, tá? O aluno que não estudou bastante potência, tal, então tende a quem? A multiplicar o expoente com a base, tá bom? Então toma muito cuidado com isso. 4 ao quadrado é 16, eu não me aguento, eu falo antes, era para eu ter acabado aquela dali e ter falado. Mas 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Tá? Então é 16 elevado a 50. Bom, aqui, ó, geralmente o aluno coloca o quê? 6. Tomem cuidado. Na verdade, isso daqui é o quê? C é igual a 8 elevado a 50. Por que essas duas vezes funcionam e às vezes não funcionam? Queria muito saber. Ela é meio temperamental. Enfim, deixa eu ver se dá pra ver daí. Dá.
É 8 elevado a 50. Fica melhor. Bom, então agora eu coloquei todos para quem? Para o mesmo expoente, correto? Como são todos no mesmo expoente, quem vai dar se é maior ou menor é a base, porque o expoente já é igual. Por exemplo, 2 elevado a 2 dá 4, né? 3 elevado a 2 dá 9. 7 elevado a 2, 49. Né? 2 vezes 2, 3 vezes 3, 7 vezes 7. Observe que com os mesmos expoentes é só comparar a base. Entendeu? Que aí o número vai ser maior, né? Quando aumentar. Quer dizer, você pode até... Olha só que maravilhoso. Y igual a x ao quadrado. Isso aqui é uma parábola com cavidade para cima. Só estou trabalhando com números positivos. Observe que se você trabalhar com números negativos, já não pode fazer isso. Quanto maior é o número negativo ao quadrado, menor é o resultado. Né? Menos 5, por exemplo, se você fizer menos 2, menos 3, menos 7, eu estou decrescendo, porém, se você decresce, o resultado cresce, porque essa parte é decrescente. Decrescente é isso. À medida que você aumenta o x, você diminui o y. Né? Só até o zero. Aí do zero para lá, à medida que eu aumento o x, o que acontece com o resultado? Aumenta o resultado. Então, por exemplo, o 2, o 3, o 7, vai aumentando aqui, tá vendo? Então, quer dizer, você pode encarar isso aqui como se fosse... Como essa parte é uma função crescente, então à medida que eu aumento a base, eu aumento o resultado, a potência. Essa é a demonstração gráfica do que está acontecendo. Bom, então, é lógico que serve para o quadrado, ao cubo, tá? Qualquer um. Então, eu tenho que 8 é menor que 11, que é menor que 16, correto? Logo, 8 elevado a 50 é menor que 11 elevado a 50, que é menor que 16 elevado a 50. E isso daqui é o C é menor que o A, que é menor que o B. C é menor que o A, que é menor que o B, é letra A de H2O. Nunca foi tão fácil. Chupa essa manga. Exercício 3. O exercício 3 é um exercício que sempre cai. Sempre cai, é a sétima questão desse ano. Tá? Sétima questão desse ano. Ó, João, ó, aquele mesmo esquema, né? Paralisa, tal, copia, printa, que eu já vou apagar. João, ao perceber que seu carro apresenta um defeito, optou para alugar um veículo para cumprir os seus compromissos de trabalho. A locadora, então, lhe apresentou duas propostas, o plano A e o plano B.
né? Então vamos lá. O plano A, no qual é cobrado um valor fixo, R$50, tipo assim, ele pegou o carro, saiu, né, da locadora, desistiu. Vou voltar com o carro. Voltou com o carro. Não passou nada de tempo. Ele vai ter que pagar R$50. R$50 é por ele ter tirado o carro do lugar. R$50 fixo e mais R$1,60 por quilômetro rodado. Então, a cada quilômetro que ele vai andando, vai crescendo R$1,60. Como se fosse um táxi, né? Uber é assim, mas só que o Uber tem mais variáveis, né? Tem a variável do tempo, tem a variável da quilometragem, tem a variável se tem pouca chamada, muita chamada, tal, que é o gasto do dia não. Então, por exemplo, é mais ou menos isso. Então, R$1,60 por quilômetro rodado. Então, vamos colocar X, tá? Quilômetros rodados. Então, como é que vai ficar o valor de A? O valor de A, do plano A, será R$5 fixo, mais R$1,60 de variável, vezes X, né? R$1,60 é a mesma coisa que 1,6, tá? Vezes X. Isso daqui, você sabe que, fazendo o V de A como se fosse Y, isso daqui é uma reta, né? Onde o coeficiente linear é 50, o coeficiente angular é 1,60. É a mesma coisa. O B, que é o coeficiente linear, é a parte fixa. Começa por ali. E o A é a parte variável. Para cada uma unidade de X andada, você tem 1,60, ou no caso, o A, entendeu? Que é a taxa, tá? O B. O plano B, ele falou o seguinte, que é cobrado R$64 de fixo, né? Mais 1,20 rodado. É mais fácil, professor. A gente escolheu o A, né? Porque aqui já começa com 50 e esse daqui começa com 64. Depende. Se você for rodar muito, observe que a taxa aqui por quilômetro rodado é 1,60. Esse daqui é 1,20. É menor. 40 centavos menor. Então, você tem que verificar que esse daqui cresce mais lento e esse daqui cresce mais rápido. Quer dizer, você na verdade vai ter duas retas, ó. Você terá duas retas, ó. Uma cresce mais lento e a outra, apesar de começar de baixo, certo? Então quer dizer, esse pontinho aqui vai ser o pontinho em que uma vai ser mais vantajosa que a outra, a partir de um determinado ponto, né? Então, o lance é o seguinte, aí ele falou que João observou que para um certo deslocamento, que totalizava K quilômetros, que é esse daqui, o ponto de encontro, era indiferente optar pelo plano A ou pelo plano B, pois o valor final a ser pago seria o mesmo. É correto afirmar que K é um número racional entre... Bom, o K é o ponto de encontro. Para X igual a K, você tem o valor de A igual ao valor de B. Muito fácil, só você igualar essas duas.
50 mais 1,6x é igual a 64 mais 1,2x. Passa para cá, vai ficar 0,4x. Passa para lá, 64 menos 50 dá 14. Passo para lá dividindo. X é igual a 14 dividido por 0,4. Como é que você faz essa conta rápida? Tá? Você iguala ao mesmo denominador aqui, ó. Iguala ao denominador. Iguala ao mesmo a casa decimal. Se aqui eu não tenho casa decimal, é porque é zero. Uma casa, corta vírgula. 140 dividido por 4, 140 dividir por 4 é a mesma coisa que dividir por 2 duas vezes. Divide por 2 e depois divide por 2. 140 dividido por 2, 70 por 2, 35. Então, na verdade, o K é R$35. Então, tá entre letra D, 31 e 36,5. Letra D de dromedário. Mole, mole, fácil, fácil, mel na chupeta. Mamão com açúcar. Beleza? Vamos para 4. Ó, todas essas daí são questões da EPICAR. Mesmo. De anos anteriores. Exercício 4. Ó, você vê que nem todas são fáceis. Tá? Você pega assim, assim. As provas, né? É lógico que da EPICAR, né? Nível mais baixo que do Colégio Naval. Mas assim, a abordagem é um pouquinho diferente. Né? A abordagem é um pouquinho diferente. Na EPICAR tem mais questões fáceis. Porém, a prova não é composta só de questões fáceis. Tem questões safadinhas também. Ó. Essa questão 4. Os gráficos abaixo estão desenhados uma parábola e uma reta que representam funções reais f e g definidas por f de x, ax2 mais bx mais c, f de x igual a ax2 mais bx mais c. Lógico que essa daqui é a parábola. Falei que a azul ela é temperamental. Temperamental. Ai, foi ela que caiu, viu? Só vou falar dela. Agora, a g de x. A g de x é dx mais zero. Bom, analisando cada um deles, é correto afirmar necessariamente que, olha só, entre parênteses, na letra A mais E multiplicado por C é maior ou igual que B, menos E sobre D é menor que menos B,
A vezes B vezes C mais E sobre D é maior que zero. E, entre parênteses, menos B mais A vezes E é maior que A vezes C. Chupa essa manga. Bom, ele não te deu nada, só a lei de formação. E aí? Cara, você vai ter que analisar o gráfico. Vai ter que analisar o gráfico. Bom, primeiro, função do segundo grau, termo independente é onde corta o eixo Y. C. Função do primeiro grau, o termo independente é onde corta o eixo Y. Ah, professor, sempre o termo independente é onde corta o eixo Y? Sim, porque sempre vai cortar o eixo Y para x igual a zero. Para x igual a zero é o termo independente que sobra. De qualquer gráfico, terceiro, quarto, quinto, qualquer função polinomial. Beleza. Nesse caso aqui, o C é o quê? Está para cima. Então, o C é positivo. A concavidade é para baixo. Então, o A é negativo. O B, o titio falou em função do segundo grau, que para você localizar o B, o sinal do B, você verifica o x do vértice. Aqui é o vértice, o x do vértice. O x do vértice aqui é maior que zero. Quem é o x do vértice? Menos B sobre 2A. É maior que zero. Vamos analisar aqui os sinais. O A é negativo. O A é negativo. Menos com menos já dá mais. Então, você vai ter quem? O B tendo que ser mais para dar positivo. Entenderam? Ó, o A eu vi que era negativo. Menos com menos da fórmula dá mais. Então, vai sobrar B maior que zero. Ou o B tem que ser positivo para dar positivo. Tá? Então, B maior que zero. Vamos lá. Aqui, eu já vi que o E é negativo, tá? A parte de baixo.